Vamos ver os 3 últimos textos que eu acredito que são bem emblemáticos, muito importantes para a consciência do discípulo e da discípula de Cristo. Primeiro é João 8:31. João 8:31 diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Lembre-se, Jesus não estava falando para os gentios. Jesus estava falando para o seu povo, o povo judeu. Nunca saiu de Israel. Que criam nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E é aqui que entra o versículo 32, tão famoso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja, olha que conexão. Não tem como isolar o versículo 32 e esquecer o 31. Vocês estão entendendo? Não tem como isolar. Certo? Uma coisa está conectada à outra. Você só conhece a verdade, essa verdade que liberta, se você permanecer na palavra de Jesus, para que você se torne verdadeiramente discípulo de Jesus. Estão entendendo? Quer dizer, isolar o versículo 32, sair proclamando ele, mencionando ele, escrevendo ele, colocando ele em placas, em panfletos, seja onde for, publicamente, não importa. Apenas mencionar o versículo 32 é demonstrar um profundo desconhecimento da Escritura. Porque o versículo 32 só se torna realidade para alguém que é o que diz o versículo 31. Está entendendo? Se permanecerdes na minha palavra, são dois isso, você permanecer na minha palavra, quer dizer, nos ensinos de Jesus. Você tem que permanecer, acreditar, vivenciar, tem hora aqui, né? Vivenciar, absorver em sua vida, aplicar esses ensinos em sua vida. Quando isso acontece, você permanece no que Jesus ensinou, na palavra de Jesus. A palavra de Jesus é o que ele ensinou. Aí ele diz, verdadeiramente sereis meus discípulos. E aí tem um i. Esse i aqui que começa no versículo 32, nessa tradução que eu estou usando aqui, é apenas a continuidade. O que ele está dizendo... Me desculpe, a tosse tem hora que a garganta muito seca. E conhecereis a verdade é a sequência. Quer dizer, é a continuidade do que ele vem dizendo. Quando você fala assim, olha, eu fui com João, eu fui com José e com Marcos. Quer dizer, é a mesma coisa, é uma continuidade. Esse I, que é o complemento, que é a conexão do que ele está dizendo, é apenas a continuidade. Ele está dizendo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Depois que se tornar verdadeiramente discípulo. E como isso acontece? Aqui em João 8. Se permanecerdes na minha palavra. Então, citar o texto 32 ao ar, o versículo 32 ao ar, mesmo que for um cristão fazendo isso como um slogan de campanha, isso não se tornará uma realidade. Estão entendendo? Por quê? Porque esse versículo só se torna uma realidade quando o versículo 31
já é uma realidade. Esse é o primeiro dos últimos itens. São 3 versículos finais que eu quero falar com vocês aqui. Então, João 8, 31 e 32 já descreve esse quadro. Eles vão argumentar com Jesus, dizer que não, eles são descendentes de Abraão, nunca serviu a ninguém, já eram escravos de Roma, já foram escravos do Egito, como nunca serviu a ninguém? Esqueceram. Quer dizer, ninguém, tu sereis livres? Jesus diz, em verdade eu digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado, é escravo. É uma continuidade da conversa. Quer dizer, esse texto não pode ser isolado, porque ele compreende um contexto muito mais amplo, até chegar no 36. E o 36 dizer, se pois o Filho, está conectado com o 32 também, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quer dizer, conhecereis a verdade vos libertará, só é possível se o Filho libertar. Quem é o Filho? Jesus. Se Jesus não libertar a pessoa, se Jesus não libertar o político, se Jesus não libertar o Estado, se Jesus não libertar a cidade, se Jesus não libertar as pessoas não serão livres. Não adianta ficar dizendo, conhecereis a verdade. É bom demonstrar uma fé, mas isso não significa que ela está sendo feita da maneira correta. Ok? Então, esse é o primeiro versículo que eu queria dar a vocês para o nosso encerramento da nossa parte de identidade como discípulos. O segundo é João 13. Se você puder abrir aí em João 13, lá na última ceia. Em João 13, 35, nisto tudo conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Essa é a dimensão do amor. Disse-lhe Pedro, para onde vais? Para onde eu vou, não podeis agora seguir, mas depois me seguireis, tal. Por que Jesus disse isso? Porque ele havia feito o lavar dos pés dos discípulos. No início Pedro achou que não, mas aí ele disse, vocês dizem que eu sou mestre, que eu sou isso, que eu sou aquilo, verdadeiramente eu sou. Mas se eu sou mestre e fiz isso, vocês devem fazer também. E aí ele dá um novo mandamento, no versículo 33, filhinhos, 33 em diante, ele vai dizer, filhinhos, por um pouco estou convosco, vós me buscareis, como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vos digo também agora, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Essa é a verdadeira dimensão do amor. O amor aqui é o ágape. Ele não é um amor carnal, ele não é um amor interesseiro, ele não é um amor financeiro, ele não é um amor aquele que tem forma de amor, né? Amores que não são amor, mas falsos, né? Abusivos, né? Então não é esse tipo de amor, não é o amor simplesmente da amizade, né? Jesus vai além, é um amor perfeito. Se nós procurarmos viver na dimensão desse amor que Cristo demonstrou, quando ele diz assim como eu amei vocês, como Jesus amou os discípulos? Estando com eles, ensinando a eles, abençoando a vida deles, partilhando de si mesmo com eles, morrendo por eles, ressuscitando por eles, né? Comissionando para que eles fossem agora fazer o que Jesus tinha feito. Então, esse amor pleno de Cristo
sobre a vida de Pedro, de João, né? Sobre a vida de Mateus, de Tiago, né? Dos filhos de Zebedeu, né? Dos dois Tiagos, né? Então, assim, este amor de Jesus pelos discípulos foi profundamente demonstrado na vida diária de Jesus com eles. Então, essa dimensão do amor ágape é esse tipo de amor que Jesus quer que a gente viva uns pelos outros. Inicialmente é uns pelos outros da comunidade da fé, dos crentes, dos cristãos. E posteriormente pelos de fora. Por todos. Quando todos conhecerão, diz o versículo 35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, aí todo mundo vai ver a dimensão de ser discípulo, ela é fundamentada pelo amor. Ora, já conhecemos a verdade, já fomos libertos pela verdade, agora vivemos o amor. Vivemos esta graça, esse amor perfeito, pleno, né? Nós não somos perfeitos, mas o amor dele é. Nós não conseguimos manifestar o ágape em plenitude, mas o ágape é pleno. Então nós devemos todos os dias. Este é o segundo texto que encerra a nossa jornada desta primeira parte, né, de discípulos de Jesus Cristo, a identidade. A identidade é uma série e esta série vai abordar vários assuntos. Por que escola bíblica? É isso. Às vezes, para uma outra pessoa, pode ser cansativo, porque está desacostumado a ouvir. É sempre videozinhos curtos. Eu não acho isso uma coisa boa, gente. É sempre, a gente faz, sabe? Eu faço no Instagram, esses videozinhos curtos, eu vejo essas postagens curtinhas, mas isso é um mau costume, isso, embora a geração seja assim, é um mau costume. Isso não é legal, a pessoa não se aprofunda no conhecimento das coisas. Eu não vejo isso com bons olhos. A gente faz, porque senão também a gente fica para trás. Mas daí dizer que aqueles minutos representam, aqueles minutos, 2, 3, 4, 5 minutos representam tudo, ou sintetizam tudo, não sintetizam não. Não resumem não. Né? Então, escola bíblica para os mais antigos era a manhã que se passava na presença de Deus, aprendendo. Tinha a sala de aula da escola bíblica, e ainda tinha o culto, onde o pastor pregava. Quer dizer, a pessoa ouvia dois ensinos. Ouvia o ensino da sala de aula, da sua lição, daquele domingo, e ouvia ainda a pregação da manhã. Essa pessoa voltava à noite, com um visitante ou não, com sua família ou não, para ouvir a mensagem da noite. Então as pessoas desacostumaram disso. Eu não vejo isso com bons olhos, eu vejo isso com uma grande fraqueza, um grande fracasso espiritual. Eu não vejo isso como uma coisa boa. Eu vejo isso como Satanás conseguiu ludibriar os cristãos. E os cristãos permitiram isso. Porque poderíamos manter. Porque você vai nas seitas religiosas, não tem essa liberdade toda. As pessoas estão ali, ó. Não fazem festas, não fazem churrasco, não frequentam aniversários, não fazem festa de aniversário, dependendo da seita onde a pessoa está, não faz nada. Não casa com ninguém de fora, só a pessoa aprovada pela seita. E tem milhões de pessoas, não só no Brasil, no mundo seguindo isso. Até mesmo as seitas pagãs, as religiões pagãs que retornaram aí. A mesma rigidez. Só o cristianismo enfraqueceu.
Só o cristianismo enfraqueceu. Essa liberdade insossa, fraca, disfarçada de um monte de palavras, disfarçadas de um monte de desejos, às vezes carnais. Quem perdeu foi a fé cristã. E aí a gente reclama. E o mundo não quer ouvir a palavra. O mundo vê rigidez, fidelidade, ascetismo religioso, quer dizer, rigidez religiosa, cumprimento das regras. Nas outras seitas, nas outras religiões, mas poxa, esse pessoal aí segue mesmo. Né? Aí chega no cristão, o cristão não segue nada. Não vai no culto. É tão falso a sensação de liberdade que o cristão tem, que o culto, porque se vem o reino de Deus em primeiro lugar, o culto a Deus, como Jesus disse que é o maior dos mandamentos, o maior mandamento, perguntaram para Jesus, qual é? Amarás ao Senhor teu Deus, né? Com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com tudo que você tem, e só a Ele prestarás culto. Segundo semelhante, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. As 2 tábuas da lei, né? Olha que coisa interessante. O culto faz parte do maior mandamento. E se o que Deus exige em primeiro lugar da pessoa é o culto, quando a pessoa não compreende o culto e não vai ao culto, ele quebra o mandamento. E ele está achando que esse não é o mandamento da nova aliança. Isso é um fracasso espiritual tremendo. E não estou falando dos nossos, não. Estou falando do cristianismo mesmo, da fé cristã, de um modo geral. É só observar. Caiu sim. Né? E quando a pessoa consegue frequentar os lugares que estão às vezes muito lotados, é porque tem um interesse. Infelizmente. Então, a gente está numa situação que o amor esfriou. Aí Jesus vem e diz, nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Numa época em que Jesus sabia que chegaria, onde o amor, que o próprio, ele mesmo falou, que o próprio amor de muitos esfriaria, que é a época que nós estamos vivendo. Ele sabendo que o amor de muitos esfriaria, ele ainda manda, ordena um mandamento que fica acoplado como parte principal do conjunto de mandamentos de Deus para a vida de uma pessoa. Os mandamentos gerais. Quando ele diz um novo mandamento, ele não está dizendo assim, destruir todos, só existe esse. Não, ele teria dito, só há um mandamento. Jesus nunca disse isso. Então ele, na verdade, estabeleceu mais um mandamento para acoplar aos principais. Então nós estamos vivendo um tempo de fraqueza espiritual por parte de muita gente. Nós estamos vivendo um tempo de fracasso espiritual por parte de muita gente. E nós estamos vendo que esse fracasso espiritual daqueles que deveriam estar firmes espiritualmente está abrindo espaço para o paganismo, religiões pagãs, para cultos diversos, para uma fraqueza. E tem uma rigidez lá do outro lado e a pessoa acha bonito. Que é mais tudo vem de Deus. Porque essa religião nova pagã que surge, que é a religião do anticristo, ela tem uma capa cristã, mesmo quando evoca, né, quando levanta questões espiritual malignas, mas em nome de Deus, do Cristo, do verdadeiro cristianismo. Olha que doideira. Então, assim, as pessoas estão das falsas religiões, das religiões pagãs. Depois eu vou estar falando sobre um outro assunto sobre isso, né? É um outro tema, mas é no canal do YouTube, sobre o paganismo, o novo paganismo,
as novas religiões, né? Que elas estão disfarçadas aí, ninguém está percebendo, mas é o retorno do mundo pagão. A gente fala pagão, mas é do mundo não cristão, que o cristianismo converteu, e aí esse mundo agora voltou. Essas seitas, essas religiões, as pessoas... A gente vê nas frases, das conversas das pessoas, os conceitos do paganismo. Né? Porque é interessante, um dos maiores conceitos do paganismo é o politeísmo, ou panteísmo. Primeiro é o panteísmo. Deus está em tudo e em todas as coisas. Uma coisa é a onipresença de Deus. Deus está em todos os lugares porque nada impede que sua presença esteja ali. Ele é dono e soberano sobre tudo. E a outra coisa é Deus está na madeira, Deus está na árvore, Deus está no rio, Deus está no sorriso de alguém, Deus está dentro da pessoa, porque você tem um Deus dentro de você. A gente tem que ter muito cuidado com estas palavras, porque elas são panteísmo. O panteísmo vê Deus em tudo. Deus no cosmo. Uma mente por trás de todas estas coisas. Na rosa que brota, no girassol que brilha, no sol, nas estrelas que brilham. Deus está em tudo. Isso é panteísmo. E a gente vê crente postando frases assim. A gente vê cantores, que é um Deus me livre, Deus me perdoe. Cantores cristãos que para mim, só Jesus, né? Ditos cristãos. E que vão falar essas frasezinhas também. Panteísmo. Aí vem o politeísmo, né? Muitos deuses. Deus é que tem. Os lugares turísticos do mundo, as pessoas vão visitar os templos dos antigos deuses, os pagãos, os deuses que foram derrotados, não é? E ressurgindo, trazendo de volta cultura, tirando fotos nos templos, coisa mais linda do mundo. Recebendo o ritual ali, achando bonito aqui. Tem crente, cristãos, que acha bonito tomar passe no espiritismo. Tem aqueles que se dizem cristãos, que acham lindo fazer uma oferenda para outros seres. Isso é politeísmo. Isso é religião pagã. Está tudo voltando. Porque o amor de muitos esfriou. E esse amor ágape, que procede da verdade que liberta, não está operando na vida dos cristãos. Você vê cristãos se associando em julgo desigual. Cantores cristãos se associando com pessoas não cristãs. Numa tranquilidade, como se estivesse fazendo o maior bem da face da terra. Enquanto a palavra diz o seguinte: afastai-vos deles. A palavra diz uma coisa, eles fazem o contrário. Nós estamos vivendo um grande problema. O amor esfriou. O amor, que amor? O amor pelo próximo nunca teve tanta solidariedade no mundo. Nunca teve tanta solidariedade em Guarulhos, em São Paulo. Que as pessoas confundem solidariedade com amor. Solidariedade é uma obrigação daqueles que possuem ajudar os que não possuem. Não tem a ver com sentimento, tem a ver com obrigação moral. Tem a ver com ética. Tem a ver com consciência, não tem a ver com sentimento. Mas bom, um povo fraco, frágil, são todos confusos. Confundem as coisas, não conseguem discernir. Acham lindo as coisas. Gente, eu não estou criticando A, B ou C da pessoa. O que eu estou dizendo é que nós estamos vivendo uma situação que degringolou. E se nós, os pastores
vocacionados, os líderes vocacionados, os homens e as mulheres de Deus vocacionados, não fizerem uma barreira ética, uma barreira moral, uma barreira escriturística, se a gente não trouxer de volta este muro, não reconstruir esse muro, nós também seremos culpados por Deus, porque nós não fizemos a nossa parte. O último versículo é João 15, você já conhece, já preguei sobre isso recentemente, inclusive lá no culto presencial. João 15, 8. E nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Né? Todos os 3 textos que vimos, Jesus está dizendo assim: você quer saber como é que é? Como é que se é um discípulo meu? Primeiro é se você permanecer na minha palavra. Segundo é se você tiver amor pelos seus irmãos. A gente fala isso não é porque odeia. Qual é o pai que repreende? Porque o verdadeiro pai, né? Estou falando de pais padrão. Qual é o pai? Eu tenho usado essa palavra, pais padrão. Não é? Qual é o pai padrão, uma mãe padrão, que repreende seu filho e sua filha porque odeia? É porque ama. Qual é o pastor vocacionado que repreende as ovelhas de Deus, o aprisco do Senhor, e faz isso porque odeia as pessoas? Não, faz isso por amor verdadeiro, porque quer a pessoa bem, não é porque quer controlar a vida da pessoa, não é porque quer mandar na vida da pessoa, na diversão da pessoa, do que ela tem que fazer na vida. Gente, isso é bobagem, nós não pensamos nisso. A pessoa tem liberdade de viver. Nós não pensamos nisso. Todavia, nós seguimos princípios espirituais. E se nós não ensinarmos isso, a pessoa não vai saber. Aí chega na glória eterna lá, é condenado. Condenada. E depois ainda vai perguntar, mas o meu pastor não me ensinou isso. Porque o problema é naquele dia, meus irmãos. Imagina você chegar na eternidade lá no dia do julgamento e o Senhor dizia assim: afaste. Você praticou iniquidade. Como? Qual? Isso. Mas eu não sabia disso. Claro que não. Ou você não deu ouvidos, você seguiu conceitos equivocados, ou seu pastor, seus líderes não ensinaram. De mim você não vai ter esse problema, porque eu vou pegar no pé a vida toda. Pelo menos enquanto eu estiver aqui. Eu vou sempre mencionar as verdades espirituais. Gente, não sou perfeito? Infalível? Não. Nem tenho pretensão. Mas aquele que, como disse Paulo, Paulo vai lá: eu fui grande pecador, persegui a igreja de Cristo, não sou digno de ser chamado apóstolo. Aquele que conhece o seu passado, sabe de onde veio e tudo que aconteceu em sua vida, tem consciência, quando realmente compreende isso, verdadeiramente se converte à fé, a Cristo, ele compreende o papel dele, a consciência dele não permite mais falar amenidades. A consciência dele exige que ele diga aos filhos e às filhas de Deus que ele ensine o caminho. E o caminho... muita gente gosta da expressão: o caminho estreito. Mas não sabe o que é. Acho que caminho estreito é um sofrimento. Sofrimento não é caminho estreito. Porque o único sofrimento que realmente procede de Deus na vida do cristão é o sofrimento pela perseguição, por ser de Cristo. É esse, o resto não é projeto de Deus.
pode ler na Escritura, no Novo Testamento, o único o sofrimento, quando você conectar a palavra sofrimento nos textos de Paulo ou de Pedro, sofreis, pode pegar é que eu tenho um livro, né? Você dá uma googada aí, né? Sei lá, alguma Bíblia online, né? Mas eu tenho uma concordância aqui, onde tem todas as palavras da Bíblia. É um livrão dessa grossura, desse tamanho, né? A concordância exaustiva da Bíblia. Você pega a palavra sofrimento, sofreis, sofrereis, etc e tal, você vai ver que o sofrimento cristão do servo de Deus está conectado à sua fé. É o único sofrimento permitido ou esperado. Sofrimento da vida, sofrimento não sei o que, isso não deveria nem acontecer com a gente. Sofrimento nas relações, mas o que tem que acontecer? Jesus mandou perdoar, você viver livre, no que depender de vós tem que ter paz com todos os homens. Há uma série de textos que removem o sofrimento que as pessoas comuns têm aí. Quando nós éramos também, a gente sofreu, não precisava, não precisa. A pobreza, a miséria, não sei o que, não sei o que, não é um sofrimento que é projetado por Deus, desejado por Deus, aceito por Deus. É fruto do pecado. Não adianta a gente dizer assim, não, é porque o rico enriqueceu, ficou mais rico, o pobre fica mais pobre. Não é só isso. Isso é pecado. Não adianta ficar tentando dar culpar o dinheiro, culpar o sistema capitalista ou não. Não é isso. São as pessoas. Isso é pecado. O problema do mundo é o pecado. Eles não gostam dessa palavra. Eles somos do mundo mesmo, né? Não gostam dessa palavra, mas nós sabemos qual é o problema. Pecado. Desde que o pecado entrou no mundo, o mundo é o que é. Não havia morte, não havia assassinato, não havia pobreza, não havia miséria, não havia domínio de um sobre o outro. Tudo isso aconteceu depois do pecado. E isso não é uma coisa assim, não, que é bem simplificou tudo. Não, ao contrário, está mostrando o quão profundo é o pecado no DNA humano. Mudou a nossa estrutura celular. Mudou nossa mente. Mudou nossa estrutura de pensamento. O pecado ele entrou de uma forma tão profunda no nosso DNA, nas nossas células, que transformou a nossa maneira de agir, de reagir. E isso precisa de um redentor. Camarada não quer aplicar a redenção de Deus. Quer que o mundo se conserte por si só? Por leis? Leis não consertam o mundo. Leis humanas não consertam o mundo. Nunca vão consertar. Ok. Então, Jesus disse, por último, então, nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Fruto aqui é tudo, não é só um discípulo que gera outro discípulo. Também é. Mas fruto aqui são todas as coisas boas, benéficas, que você produz na vida, todas as boas ações que glorificam a Deus. Que alguém pode dizer assim, poxa, glória a Deus por isso. Que você pode dizer assim, nossa, Deus seja glorificado. Que alguém pode olhar e dizer assim, nossa, poxa, valeu. É de Deus. Que o Pai é exaltado por aquilo que você faz, por aquilo que você realiza. Seja seu trabalho. O meu trabalho glorifica a Deus. Sim, a Escritura diz que você tem que trabalhar, mesmo que o seu patrão não seja um bom patrão, você tem que trabalhar como quem trabalha para o Senhor, Paulo diz em Efésios. Então, isso é dar fruto. Então, eu não posso mudar de emprego? Quando você quiser. Deus não está dizendo que você tem que ficar no emprego. Está dizendo que enquanto estiver ali, você é fiel. Você continua exaltando a Deus pelo seu comportamento. É simples. Eu não devo procurar minhas melhoras? Sempre. Não devo procurar conquistar mais? Sempre que puder. Não devo procurar progredir na vida? Sempre.
A Escritura está cheia desses textos para você fazer. Isso aí não é... Nem Jesus impediria isso. Por isso que Paulo também vai falar aos Efésios, em Timóteo, manda aos ricos, aos irmãos que são ricos nesse mundo, que não confiam na incerteza das riquezas, mas em Deus que a todos dá em abundância para vivermos bem. Devo. Ah, mas não tem condição, não tem condição, mas tem condição, consegue. Eu estou satisfeito com isso. Amém. O outro vai dizer assim, não, eu quero mais. Amém também. Desde que não seja coisas ilegais, ilícitas. E desde que não sejam coisas que realmente sejam inúteis. Porque também está escrito, posso todas as coisas, né? Mas nem todas as coisas me convêm. Posso todas as coisas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, posso sim crescer, posso desejar, posso ir para frente. É natural. Isso é dar muito fruto. É dar fruto com qualidade. É dar fruto com qualidade, meus queridos. Isso é lindo. Isso é lindo. É dar fruto com qualidade para Deus. E aí diz, assim vocês vão ser meus discípulos. Louvado seja nosso Cristo. Encerramos então esse primeiro período da nossa série Identidade, Discípulos de Jesus Cristo. Você que esteve comigo, Deus te abençoe. Você que vai assistir depois, logo durante o dia, ou mesmo durante a semana, Deus abençoe você também. Não deixe de assistir. E ao assistir os vídeos, as lives, comente mesmo depois. Não precisa necessariamente comentar no mesmo horário, mas você pode posteriormente fazer um comentário tardio, uma pergunta, não tem problema. Agora, se é uma pergunta que precisa ser respondida, então você precisa mencionar no particular, para que a gente saiba que de um texto passado, de uma pregação passada, você tem uma dúvida. Aí você tem que mandar no inbox, né? no Messenger, certo? Não há problema, a gente responde. Tudo bem? Deus abençoe sua vida. Até logo mais à noite, culto presencial. O Senhor te abençoe e até logo mais à noite. Fique na paz.